Muy buenas tardes, Muito boa tarde, amados amigos, amados hermanos amigos presentes, e irmãos presentes y todos los que están e todos os que estão en diferentes em países, diferentes países, ministros, ministros y sus congregaciones, e suas congregações, y también el misionero Miguel e também ao Bermúdez missionário Marín. Miguel Bermudes Marim, Un saludo. uma saudação. Ahora leeremos Agora vamos ler Colossenses capítulo 1, Colossenses verso 12 capítulo 1, versículo 12 al 23, ao 23 y segunda de Corintios e 2 de Coríntios, capítulo 12, capítulo 12, verso 2 versículo 2 en adelante. em diante. Colossenses, Capítulo 1, verso 12 en adelante. capítulo 1, dice, versículo 12 em diante diz: com gozo, Com gozo, dando graças dando graças ao Pai, ao Pai, que nos fez aptos para participar da herança dos santos em luz, o qual nos livrou da potestade das trevas e transladado ao reino do seu amado Filho, em quem temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que existem nos céus e as que existem na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. E ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o que é o início, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porquanto agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, assim as que estão na terra como as que estão nos céus, fazendo a paz mediante o sangue da sua cruz. E a vós também, que em outro tempos erais estranhos e inimigos em vossa mente, fazendo mais obras, agora os reconciliou. Agora os tem reconciliado em seu corpo de carne por meio da morte, para apresentar-vos santos e sem mancha e irrepreensíveis diante dele. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e sem mover-nos da esperança do Evangelho que haveis ouvido, do qual se prega em toda a criação, que está sob o céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro, do qual eu fui feito ministro. E agora leremos
O que Paulo disse no capítulo 5 de 2 de Coríntios, versículo 1 em diante, diz: porque sabemos que se a nossa morada terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita de mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando sermos revestidos daquela nossa habitação celestial, pois assim seremos encontrados vestidos e não nus, porque assim mesmo os que estamos neste tabernáculo gememos com angústia, porque não quiséramos ser desnudados, senão revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Mas o que nos fez para isto mesmo é Deus, que nos tem dado o penhor do Espírito. Assim que vivemos confiados sempre, e sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque por fé andamos, não por vista, mas confiamos e mais, queríamos estar ausentes do corpo e presentes ao Senhor. E agora no capítulo 12 de 2 de Coríntios, versículo 1 em diante, diz: não me convém me gloriar, mas virei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Lembrem que é Paulo mesmo falando da sua experiência, da sua própria experiência. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis que não lhes é dado a homem expressar. De tal homem me gloriarei, mas de mim mesmo em nada me gloriarei, senão em minhas fraquezas. E agora o nosso tema é as dimensões. Podem se sentar. Tem diferentes dimensões. Temos a dimensão da luz, número 1. Temos a dimensão da matéria, número 2. Número 3. Temos a dimensão de tempo, ou do tempo. Nessas três, normalmente, é que nos movimentamos. Com a visão, se faz contato com a luz,
com nosso tato, se faz contato com a matéria, e assim por diante. Agora também temos a quarta dimensão, que é a dimensão das ondas, onde está o rádio e a televisão transmitindo os seus programas, transmite áudio, fotos e vídeos e atividades ao vivo. Essa é a dimensão das comunicações. Temos também a quinta dimensão. Essa é a dimensão onde vai o pecador, porque não aproveitou o seu tempo para receber a Cristo e ser limpo com o sangue de Cristo, e consequentemente corresponde ele ir a essa dimensão. Diz o reverendo William Branham, a quinta dimensão é um lugar horrível. É a dimensão onde as pessoas estão como em um pesadelo. E ninguém gosta de ter um pesadelo. Mas Deus colocou diante do ser humano a vida, que é Cristo, e a morte. O que não escolhe a vida para viver eternamente, e para que ao morrer não tenha que ir à quinta dimensão, mas vá ao paraíso, a sexta dimensão, que é a dimensão onde vão os crentes em Cristo quando morrem, seus corpos físicos aqui na Terra. Esta sexta dimensão é a que todo mundo quer ir quando morra o seu corpo físico. Pode ir recebendo a Cristo como o único e suficiente Salvador. É a oportunidade que Deus dá ao ser humano para ser reconciliado com Deus, e quando os seus dias terminem aqui na Terra, passe a sexta dimensão, a dimensão da teofania, dos corpos teofânicos, dos corpos angelicais. E o que mais tem depois da sexta dimensão? A sétima dimensão, onde está Deus. Nesta sétima dimensão é onde Cristo está como sumo sacerdote, realizando intercessão por todos os que o recebem como seu único e suficiente Salvador. É a dimensão onde Cristo sairá do trono de intercessão, onde Ele está sentado desde que subiu ao céu, do qual Ele falou em São Mateus, capítulo 28, versículo 64, quando disse que o Filho do Homem se sentaria à destra de Deus.
Y por isso, quando ha sido visto por algunos quando foi visto por de alguns los apóstoles, dos o han apóstolos, hablado los apóstoles quando os acerca de apóstolos Cristo, falaram a en donde se respeito de encuentra, Cristo, onde se encontra, han dicho que está disseram que está sentado a la diestra de à Dios. destra de Deus. ¿Y qué dice Cristo E o que Cristo disse acerca de eso? a respeito disso? Él dijo Ele disse que se iba a sentar que se sentaria a la diestra de Dios à destra de Deus y por consiguiente en el trono de Dios. e, consequentemente, no trono de Deus. Y al estar a la diestra de Dios, E ao estar à destra de Deus, vean ustedes, vejam, cuando un ejecutivo, quando um executivo un oficial, ou um oficial, un presidente de una um nación presidente de uma nação dice diz a una persona importante a que uma él tenga, pessoa importante que ele tenha, dice, este es diz: esse mi mano derecha. é a minha mão direita, O sea que todo lo que él esse hace, é o meu braço lo direito. hace a través Ou seja, de esa tudo que ele vai persona. fazer, ele faz através daquela pessoa. Todo lo que Dios Tudo que Deus faz, ha hecho en el pasado, tudo que Deus tem feito no está haciendo passado, en el presente, o hará en el está futuro, fazendo no presente ou vai fazer no futuro, es é a través de através Jesucristo. de Jesus Cristo. Y todo lo que Cristo E tudo o que Cristo ha hecho fez a través através de las diferentes etapas de la das iglesia, diferentes etapas da igreja, lo ha hecho o fez a través através de su iglesia, da sua igreja, donde han nacido onde nasceu sus diferentes mensajeros seus diferentes mensageiros para cada era. Nasceu en el reino de Dios. no reino de Deus. Recuerden que São Paulo em Filipenses, Lembrem que São capítulo Paulo, em 3, Filipenses capítulo verso 3, 20 al 21 versículo dice, 20 ao 21 diz: porque nuestra ciudadanía porque a está nossa cidadania está nos céus, de donde de también onde também esperamos o Salvador, al Señor Jesucristo, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformar el cuerpo transformará o corpo de la humillación nuestra, de nossa humilhação para que seja semelhante ao de corpo la gloria suya. da sua glória, O sea, la semejanza de ou Dios seja, a semelhança de Deus, la obtendremos a teremos en la segunda venida de Cristo, na segunda vinda de Cristo, quando seamos transformados quando los que sejamos vivimos, transformados os que vivemos, creyentes en Cristo, crentes em Cristo, y los que murieron creyentes e os que en morreram Cristo crentes sean em Cristo sejam ressuscitados em corpos glorificados, o sea, del polvo de la tierra, ou seja, do pó da terra. Cristo creará criará un nuevo cuerpo um novo corpo, um corpo perfeito, glorificado, para cada crente en él nele que murió que morreu físicamente. fisicamente. Por lo tanto, Portanto, cuando Cristo salga del trono de intercesión, quando Cristo saia do trono de intercessão, allá en la séptima dimensión, lá na sétima dimensão, la dimensión de Dios, a dimensão de Deus, donde Dios está sentado en su onde trono Deus está sentado y tiene el em título seu de trono e propiedad, tem o el libro título de sellado con propriedade, o 7 livro sellos, selado com 7 selos, que es el título de que é o propiedad título de de la propriedade vida eterna, da vida eterna, el título de propiedad de o título toda de la propriedade de creación. toda a criação. Cristo, Cristo, el Cordero de o Dios, Cordeiro de Deus y sumo sacerdote, e según sumo el orden de sacerdote Melquisedec, segundo a ordem de el Melquisedeque, cual hace o intercesión qual con su intercede propia sangre com o seu por próprio cada sangue por persona cada lo recibe pessoa como que o recebe Salvador como Salvador y lo mantiene e o mantém limpio de todo limpo de pecado. todo pecado. En todas las Em ocasiones todas as que la ocasiões persona falla, que a pessoa falha, siendo un creyente en Cristo, sendo um crente em y nos Cristo, aparta del Señor, e nos afasta do Cristo Senhor, lo limpia Cristo limpa de todos
de todos esses erros, faltas ou pecados, e assim o mantém limpo, o qual está representado no lavatório de pés. E quando saia do trono de intercessão, se converterá ou sairá como o leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Tomar esse título de propriedade, o abre no céu, e em Apocalipse capítulo 10, desce do céu com o livrinho aberto em sua mão, para trazê-lo à sua igreja, para a obra de reclamação. E assim como João recebeu o título de propriedade, o livro selado com 7 selos de aberto, e João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo e seus mensageiros para cada etapa da igreja. Portanto, ele vem com este título de propriedade para trazê-lo à sua igreja, para restaurá-la fisicamente, a vida eterna com corpos eternos e glorificados. Em cada era está o grupo de crentes com o mensageiro de cada era que os representa na terra. A revelação divina vem da parte de Cristo através do seu Espírito ao mensageiro, e ele a capta e dá ao povo, revela ao povo, vindo pelo Espírito de Deus, instruído pelo Espírito de Deus, aquilo que ele tem que receber, que o povo dessa era tem que receber. E reserva uma parte que não pode dar ao povo, porque corresponde ao mensageiro manter uma parte dessa revelação e, sobretudo, o que está relacionado com ele. E o trato de Deus com ele. Pode dar assim às pressas algum detalhe, mas toda a relação que ele tem que guardar para si mesmo não pode dar. Aí nós vimos São Paulo dizendo que ele foi ao terceiro céu, ao paraíso, e viu coisas que não são permitidas ao homem conhecer. Tinha que ficar calado. Assim aconteceu com o reverendo William Branham, quando foi em visão a uma grande carpa catedral e viu tudo ali, e depois entrou um quartinho pequeno e ali viu coisas e ouviu coisas e viu um nome. Depois procurou o nome que ele tinha visto ali e foi proibido ele dizer as coisas que ali aconteciam. Todo o funcionamento ali dentro foi proibido dar a conhecer, para que não se levantasse imitações,
para assim proteger o programa de Deus, porque é quando se levantam imitações, aí põe a perder a obra de Deus. Agora, 7 dimensões, tem 7 dimensões. A sétima é a dimensão de Deus, onde está Cristo. E quando ele saia dali, toma o título de propriedade, abre no céu, depois passará ao paraíso, a sexta dimensão, ali julgará os mensageiros, e depois virá com todos eles, os mensageiros, com o grupo de sua era, para receber um corpo glorificado e eterno, o que chamam a ressurreição dos mortos em Cristo, o qual será que Deus, Cristo, do pó da terra, criará um corpo novo, eterno, glorificado, igual ao corpo glorificado que Cristo tem. E os que estamos vivos seremos transformados. Veja, Cristo vem do céu, da sétima dimensão, passa à sexta dimensão, e da sexta dimensão passa a essa dimensão terrena para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. Não podia ser para a primeira era, porque a primeira era passou e isso não aconteceu. Muito menos para a segunda era. Já se cumpriu o tempo da segunda era e não aconteceu a vinda do Senhor com o título de propriedade para trazê-lo à sua igreja. Muito menos a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Já transcorreram essas 7 eras e Cristo ainda está no trono do Pai, intercedendo como sumo sacerdote por todos os que o recebem como Salvador. Da sétima era, o reverendo William Branham depois disse: olhe para cima, a era que vem, a era de pedra angular. Essa não é a era de São Paulo, nem dos outros mensageiros, nem sequer do reverendo William Branham. Ele disse que está nessa etapa do pescoço, que é o que une o corpo com a cabeça, ou a cabeça com o corpo. A cabeça é Cristo. E agora, se não foi para nenhuma das 7 eras, a segunda vinda de Cristo, com os santos que partiram para ressuscitá-los, então, para que etapa é? Para a era da pedra angular, que é a era de ouro da igreja, é a era eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde, novamente, o ano do jubileu se cumprirá, porque é uma etapa paralela ao tempo de Jesus, e aquela era a etapa da vinda da pedra não cortada de mãos, que era Cristo. E, consequentemente, a etapa para a segunda vinda de Cristo é também era de pedra angular, para o qual
en la séptima edad, na sétima era, enviou enviou um mensageiro, João Batista, precursando la precursando a primeira vinda de Cristo, y para e para el día posterior, o para la último séptima dia, edad, para a sétima era, enviou enviou o precursor da segunda vinda de Cristo, que foi el reverendo o reverendo William Branham. y conforme a como E Dios conforme a como Deus revelou a ele todo lo relacionado, tudo relacionado à segunda vinda de Cristo, así será assim será que se cumplirá. que vai se cumprir. Portanto, es importante Portanto, é conocer importante conhecer el mensaje a mensagem que Dios trajo por medio de que él Deus trouxe através dele, para que no se nos pase por encima para que não passe por alto, la segunda venida de Cristo por cima, a segunda vinda de Cristo, como passou por cima a los doctores de la aos ley, doutores da lei, a los sacerdotes, aos sacerdotes, a los fariseos, aos fariseus, aos y escribas aún también e até a los líderes aos líderes del tiempo políticos do de la tempo primera da primeira venida de Cristo. vinda de Cristo. El reverendo William Branham O dice reverendo que William todo Branham será disse que tudo en vai ser simplicidade. em simplicidade. Ahora, una cosa importante es Agora, uma coisa importante é que habrá una señal que haverá um sinal física importante, físico grande, importante, grande, y es e é que a iglesia que a igreja noiva do Senhor Jesus Jesus Cristo, en la edad de piedra angular, na era de pedra angular, terá en algún lugar, em algum lugar, em algum país, uma grande carpa catedral, donde Jesucristo, onde Espíritu Jesus Santo, Cristo, el em ángel del Espírito pacto, Santo, o anjo do en pacto, esa columna de fuego, nessa coluna de fogo, entrará entrará y se posará e repousará en un cuartito em pequeño. um pequeno quartinho. Ahí será Aí será el lugar final o lugar final entre los gentiles, entre os gentios, en medio de la iglesia del no Señor meio da igreja do Cristo, Senhor Jesus Cristo, que Cristo en sus que trayectorias Cristo desde Israel, em seu território desde Ásia Israel, Menor, Ásia Menor, Europa Europa e América, América do Norte, chegará a la parte donde a parte onde se tendrá una gran carpa se que terá tendrá uma grande carpa un catedral cuartito pequeño e de um quartinho madera pequeno de madeira dentro dentro dessa gran carpa desta grande catedral. carpa catedral. Y eso pues lo tiene que llevar a cabo E isso, pois, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que realizar na era de ouro, na era de pedra angular. Ou seja, que é um sinal físico, como no tempo de Noé, que teve um sinal físico na arca de Noé. Assim, como houve um templo ou tabernáculo no tempo de Moisés, onde estava a presença de Deus, naquela nuvem ou coluna de fogo, e também no templo do rei Salomão teve um templo, no templo do rei Salomão teve um templo onde morava no lugar santíssimo, naquele templo, a presença da Shekinah, a presença de Deus, naquela luz mística que tinha aparecido ao profeta Moisés em uma sarça que ardia e não se consumia lá em Horebe, o qual está em Êxodo, capítulo 3. E agora, a presença de Deus em Espírito Santo, Cristo, anjo do pacto, nesta coluna de fogo, nesta coluna de nuvem, tem estado no meio da sua igreja de era em era, e vai passando de uma era a outra até chegar à era de pedra angular, que é a era do lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí estarão as duas oliveiras,
os ministérios de Moisés e Elias, conforme Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Aí estão representadas as duas oliveiras, naqueles dois querubins, ou anjos de ouro que estavam sobre o propiciatório, que é a tampa de ouro da Arca do Pacto, e nos dois querubins de madeira de oliveira gigantes, cobertos de ouro, que o rei Salomão construiu, colocando-os no lugar santíssimo do templo. Aí nós temos a madeira de oliveira, que nos fala das duas oliveiras. Estes são os anjos que Cristo envia com grande voz de trombeta para chamar e juntar os escolhidos, que são 144.000 escolhidos, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel. E vejamos o que diz o reverendo William Branham com respeito à vinda do Senhor, na mensagem A Festa das Trombetas, na página 41, parágrafo 189, diz: isso será a trombeta. A festa será rejeitada, então o seu Messias será dado a conhecer. Notem, eles conhecerão o seu Messias quando o vejam. Ele vem em poder desta vez, o que eles rejeitaram. Ele vem em poder para a noiva gentia. E os judeus o irão reconhecer. Ou seja, que a promessa da segunda vinda de Cristo é para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, e os judeus vão ver o Messias, a Cristo, o ungido, vindo à sua igreja, e vão dizer: este é o que nós estamos esperando. Isso é o que diz também o reverendo William Branham na página 22 do livro de citações, parágrafo 176, diz: trazendo-os outra vez para que creiam. Quando vejam Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: vede, este é o Deus a quem esperávamos. Esse é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. Ou seja, que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo tem uma bênção grande para o tempo final. Na vinda do anjo forte que desce do céu, em Apocalipse, capítulo 10,
envuelto en una nube envolvido em uma nuvem, y viene e vem com o livrinho aberto em sua mão e vem clamando, como quando ruge um leão. Porque vem como leão, já não vem como cordeiro. Como cordeiro veio em sua primeira vinda, e sua segunda vinda é como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, como filho de Davi. Agora vejamos o que o reverendo William Branham disse no livro dos selos, página 57. Diz: e viu o troncho forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Apocalipse capítulo 10. Agora, se você observar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto, e agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Agora diz que vem aos judeus, mas vamos ver. E o seu rosto, e continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembra o anjo de Apocalipse, capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Você vê? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. O mensageiro de Israel vem por sua igreja. Ou seja, que tem uma relação desse anjo com Israel e com a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora lembrem que esse anjo forte é Cristo, vindo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Foi chamado o anjo do pacto, foi chamado o Espírito Santo. Página 120 e 121 diz: ao final da 120. Agora nós vimos a mesma coisa, o qual é Cristo. Ele está falando de Apocalipse 10. E sabemos que Cristo sempre é o mensageiro à igreja. Ele é chamado coluna de fogo, o anjo do pacto, e assim por diante. Ou seja, Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. No último dia, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a mensagem que Deus terá é através do Espírito Santo, clamando, como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Essa é a mensagem para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, para dar-lhe a fé, para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso a igreja receberá na terceira etapa, da qual o reverendo William Branham fala, onde Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude, em uma grande carpa catedral. Por isso é tão importante esta visão da carpa e o cumprimento dela para a glória de Deus e bênção
de todos os crentes em Cristo que vivem nesse tempo final e os crentes em Cristo que já partiram, os quais agora mesmo estão olhando para cá, estão ouvindo o que falamos e desejosos de voltar, porque eles retornam para receber um corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível, que Cristo criará para eles do pó da terra. E nós também estamos desejosos de que se cumpra a visão da carpa, porque nós queremos ser transformados o mais breve possível antes que os juízos divinos caiam sobre essa terra. Lembrem que quando vem uma tempestade, já começa os ventos a ficar mais agitados, mais fortes, e já com os terremotos, como já estão, já está bem impetuosa, forte essa situação de terremotos e vulcões também, e maremotos, tsunamis e guerras por todos os lugares, e muitos tremores de terra também. Portanto, estes são princípios de dores de parto, porque a terra vai dar luz a uma terra nova. Portanto, os vulcões, com a lava vulcânica que sairá deles, e a cinza vulcânica renovarão a terra, será preparada para o reino milenial de Jesus Cristo. Tudo está com dor de parto, tudo está clamando pela vinda de Cristo e o seu reino, que é um reino milenial. E nós mesmos clamamos por nossa redenção do corpo, que é a transformação de nossos corpos, para estar com corpos glorificados iguais ao corpo glorificado que Cristo tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. Porque seremos a imagem, corpo angelical, teofânico, e a sua semelhança física, corpo glorificado, que é um corpo interdimensional. Lembrem que Cristo, quando ressuscitou, entrava e saía onde estavam os discípulos, mesmo que eles estivessem com as portas trancadas, ou seja, que ele passava de uma dimensão a outra, porque as dimensões não estão longe. A dimensão se manifestam aqui, nessa terra. Por exemplo, quando aparecem anjos, então eles estão em outra dimensão, portanto essa dimensão está sendo manifestada. Ou seja, que não tem que ir a um foguete e aqui em Vênus para encontrar a dimensão dos anjos, para encontrar a dimensão onde vão os crentes em Cristo. Está aqui mesmo e se estende a uma distância que não sabemos. Digamos, a dimensão da luz a temos, mas temos também a dimensão da matéria. Estão juntas.
Lo que los separa es O que as separa lo que é es una luz o que y é lo que uma es la otra luz e o que é a materia. outra matéria. Y aún el cuerpo E tiene até o luz corpo también. também tem luz. Y E también está também está a dimensão do tempo aqui con nosotros. conosco também. Por eso Por también isso, usamos reloj, usamos relógio também, porque estamos em dimensão dimensão de tempo. Também a dimensão quarta, a dimensão das A quarta ondas, dimensão também é a dimensão das ondas, também presente. também está presente. Pero não pode ser por la vista, Mas não pode ser vista pela visão, pelo olho humano, porque é uma dimensão mais rápida. Mas está conosco. Se você liga um rádio ou uma televisão e já começa a ver nesta dimensão. E para o último dia, a quinta dimensão vai ser aberta e estará sobre a terra. Essa dimensão também está, pero não é vista. Essa dimensão também está, mas pela visão, pelo olho humano. Mas quando um pecador morre, lembre, passa a essa dimensão. Ou seja, aí mesmo está a dimensão, como quando Jesus passava da dimensão visível a outra dimensão, ou atravessava uma parede. Assim também acontece com os não crentes, da dimensão visível à dimensão invisível, a quinta dimensão. E os crentes em Cristo, ao partirem desta dimensão terrena, passam à sexta dimensão. A sexta dimensão também está conosco. Anjos de Deus acampam ao redor do que os temem, os crentes em Cristo, e os defendem. E o anjo de Deus, Cristo, disse: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, essa dimensão também está conosco. Digamos que tudo está em círculo. Primeira dimensão da luz, segunda dimensão da matéria, terceira dimensão do tempo, quarta dimensão das ondas, quinta dimensão, o lugar onde vão os perdidos e onde permanecem como em um pesadelo. E essa é a dimensão na qual está o inferno. E a sexta dimensão, onde estão os santos crentes em Cristo que partiram, que olham para cá e não sabem se em algumas ocasiões estão nas atividades, ouvindo e cantando. E nós não os vemos porque estão em uma dimensão mais rápida que o olho humano não pode perceber. E a sétima dimensão, a dimensão de Deus, Deus é onipresente, está em toda parte. Portanto, a dimensão de Deus, a sétima, também está entre nós. Tudo gira. Tudo gira. Em círculo. Lembrem que um círculo fala de eternidade. Porque não tem onde parar. Ou seja,
que para ir a la que para ir cuarta dimensión à quarta dimensão y ver la cuarta dimensión, e lo que hay ver que a quarta encender dimensão, un televisor, tem que ligar uma televisão, porque la vista humana porque a visão humana no es posible não é possível essa ver dimensão. esta dimensão. E para ver ver en la quinta dimensión, a quinta lo dimensão, único que hay que ver la situación en que está o único la que vê humanidad a situação na qual está a humanidade, por la quinta dimensión. influenciada pela quinta dimensão. Diz que el enemigo de Dios, el diablo, que o inimigo es de el Deus, o príncipe diabo, é o príncipe de los aires. dos ares. Es el príncipe É o del príncipe reino do reino de las tinieblas. das trevas. Es el príncipe É o príncipe da quinta dimensão. Diz em São Mateus capítulo 25, versos 30 o 31 versículo en 30 ao adelante, 31 em diante, si el infierno fue hecho para el diablo que o y sus inferno foi ángeles. feito para o diabo e seus anjos. Así es que Assim é que tiene esa dimensión tem essa dimensão para ele. y nadie E ninguém deseará quitársela. deseja tirá-la, nem desejará passar uma temporada ali. Es importante que los É seres importante que os seres sepan de humanos estas saibam cosas, dessas coisas, para que saibam por porque qué Jesus Cristo veio à Terra y tuvo que morir en la cruz e del teve que Calvario, morrer na cruz do Calvário, llevando nuestros levando os pecados nossos pecados para librarnos para livrar-nos de la quinta dimensión da quinta dimensão y su príncipe, el diablo. e o seu príncipe, Inimigo de o Deus. diabo, o inimigo de Deus. Por eso es que hay una lucha Por isso que tem uma luta entre dos reinos, entre dois reinos, el reino de Dios o reino de Deus y el reino del diablo. e o reino do diabo. Están en guerra, en lucha, Estão em guerras, em lutas, desde hace miles o desde millones de años. milhares ou milhões de anos. Pero Apocalipsis Mas Apocalipse muestra que mostra esa lucha va a terminar que esta luta vai con terminar el diablo derrotado, com o diabo derrotado e lançado ao lago de fogo, donde no onde molestará más. não vai incomodar mais. Vai ser desaparecido, queimado, juntamente com todos os seus seguidores. El reino de las tinieblas O reino das trevas va a desaparecer. vai desaparecer. Su príncipe O seu príncipe y todos los ángeles e caídos todos os anjos y caídos todas las gentes e todas as pessoas que se han quedado en ese reino que ficaram neste reino e não quiseram sair, livres por medio de Cristo, através de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador, No han querido ser trasladados del reino não de las quiseram ser tinieblas transladados do reino das trevas ao reino de Cristo, ao reino de Deus, ao reino de luz. Portanto, ya está establecido já está estabelecido lo que le espera a las o personas que espera que rechazan la as pessoas que misericordia de rejeitam a Dios. misericórdia de Deus pela última vez. Pero hay personas Mas tem pessoas que reciben a Cristo que como recebem a Salvador Cristo como Salvador y que vivirán e que vão viver eternamente en el reino de Dios. no reino de Deus. Están escritos en el Estão cielo, escritos no céu, en el libro no livro de la vida del da vida do Cordero, Cordeiro, desde antes, de la desde fundación del antes mundo. da fundação do mundo. Esos son Estes los hijos são os filhos e filhas que Adão tenía que traer tinha que trazer en aquel tiempo. naquele tempo. Hijos Filhos con vida eterna, com vida eterna en cuerpos
em corpos eternos, cuerpos inmortales. corpos imortais. Pero no hay problema porque Mas el não tem segundo Adán problema, porque segundo Adão, los está trayendo o segundo Adão está trazendo a vida, primero para que puedan tener vida primeiro eterna. para que possam ter vida Tienen que eterna. nacer primero en la Primeiro tem sexta que nascer na dimensión. sexta dimensão. Eso es el nuevo nacimiento Isso del é um cual novo Cristo nascimento habló. do qual Cristo falou a Nicodemos em São João, capítulo 1, versículo de 1 ao 6, Y dijo, el que no e nazca diz: del quem não agua y nasce del da Espíritu água e no do puede Espírito entrar não pode al entrar reino de Dios. ao reino de Deus. El reino de Dios es eterno, O reino de Deus é eterno, e os que entram no reino de Deus entran entram a la vida eterna. a vida eterna, Nacen nascem en la vida eterna na vida por eterna medio de Cristo. através de Cristo, El segundo Adán o segundo Adão, en la manifestación de na Cristo, manifestação de Cristo, en la segunda Eva, na que es su segunda iglesia, Eva, que é a sua igreja, de edad en edad. de era em era. ¿Y dónde están E onde estão los hijos os filhos de Cristo y su de iglesia, Cristo e sua igreja, de la edad de piedra da angular? era de pedra angular? Aquí estamos Aqui estamos, recibiendo la palabra de recebendo a Dios, palavra de el Deus, alimento espiritual o alimento espiritual para nuestra alma. para a nossa alma. Están esos hijos e hijas de Dios Estamos, esses filhos e filhas de não Deus, somente aqui presente, não apenas senão aqui presente, mas em em muitos países y sobre todo e, sobretudo, en el continente no continente americano. americano. La última manifestación A que última Cristo manifestação que Cristo terá tendrá entre los gentiles entre os gentios será será en la edad a era de piedra angular de pedra angular en una gran carpa em uma grande carpa catedral. tan sencillo como eso. Simples assim. Y luego pasará E depois passará la bendición a bênção de los judíos por medio de los dos judeus ministerios de através do Moisés y ministério de Elías, Moisés e Elias, que estarán que estarão, primero primeiro, en medio no meio de la iglesia, da igreja, en la edad de oro na era de ouro de la iglesia. da igreja. La explicación a cómo será, cuándo A será, explicação estas de como cosas será e quando será e essas coisas no puede ser dada não pode ser a dada conocer por el a momento, conhecer por enquanto, para que no se interrumpa, para que não se interrompa o plano de Deus. pero todo Mas tudo está preparado de está parte preparado de Dios. da parte de Deus. Por lo tanto, los judíos Portanto, os judeus están seguros. estão seguros. Ellos no recibirán Eles não vão receber a nadie excepto a ninguém, exceto a los dos olivos. as duas oliveiras. ¿Y cómo será eso? E como vai ser isso? Eso Isso lo van a ver vão ver cuando esté cumpliéndose quando esteja se con los cumprindo hebreos. com Con os los hebreus, judíos. com os judeus. Y lo importante es E conocer o importante é conhecer o que a la corresponde iglesia del Señor à igreja Jesucristo do Senhor Jesus para Cristo recibir la fe, ao receber a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia las bodas del Cordero. das bodas do Cordeiro. Oren Orem mucho por mí, muito por mim, para que Él para que Ele me dé todo lo que me debo dê hablar, tudo o que tenho que falar para vocês, para que a fe para que a fé en Cristo en cada uno de em ustedes Cristo e cada de vocês se fortaleça cada dia mais, até que todos cheguemos a ter a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E lembrem que os trovões darão a fé para transformação e rapto. Que Deus nos dê essa fé através da voz do anjo forte que desce do céu, Cristo,
Cristo e Espírito en el día Santo, postrero, e no último dia, el cual no qual estamos viviendo. estamos vivendo. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E Nos veremos esperemos próximo o próximo domingo, Dios mediante. com a ajuda de Deus.